Olá, 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 meus queridos, tudo bem com vocês aí? Vamos conversar sobre mais um arcano maior do tarô. Bom, a gente já atravessou uma boa parte da jornada dos arcanos e já vivenciamos dentro dessa história que o tarô nos conta, né? Porque é uma história, tem começo, meio e fim. Dentro dessa história a gente já aprendeu muita coisa, experienciou muita coisa. Aqui nesse ponto a gente já começou a perceber que apesar dos nossos grandes esforços, da nossa dedicação, do nosso envolvimento e compromisso, né, com a evolução, com o desenvolvimento pessoal, com o autoconhecimento, a vida vai continuar colocando desafios pra gente. Isso faz parte da estrutura e da dinâmica dessa dimensão, isso faz parte do nosso processo evolutivo por aqui. É claro que a maneira como a gente vai lidar com esses desafios, a forma como a gente vai atravessar esses obstáculos, ela vai contar muito pra gente sobre quem nós somos, onde nós estamos e para onde a gente está indo. Vai nos trazer clareza. Eu tinha uma mestre maravilhosa que ela sempre falava isso. Problemas são, na verdade, possibilidades revestidas aí de desafios. Porque são possibilidades para a gente desenvolver capacidades, habilidades, de ampliar o nosso mundo, de dar saltos que a gente não tinha coragem antes, de fazer as coisas acontecerem. E mesmo que a gente tenha grande dificuldade de perceber isso, uma hora a gente desperta para esse movimento da vida tão generoso por vezes. Não é romantizar os problemas, gente. Problema é problema, obstáculo não é bacana, a gente não gosta e muitas vezes eles são realmente questões que geram limitações muito graves e a gente precisa constantemente buscar recursos para transformar o mundo, não só o nosso mundo, mas o mundo ao redor para a gente facilitar esse processo. Acho que é um pouco também da nossa jornada, é um pouco do movimento que a gente tem. Mas é importante a gente observar essas crises, né, vamos chamar assim, como campos de exercício. E essa é uma carta, é um arcano que é muito importante nesse momento do aprendizado. É normalmente nessa fase da nossa jornada pessoal que se repete muitas vezes ao longo da vida, vale lembrar, tá? A gente não passa uma única vez por um ponto de aprendizado, a gente vai passar muitas vezes ao longo da vida. Mas essa carta costuma aparecer quando a gente está precisando ampliar a nossa consciência a respeito da forma como a gente está lidando com as situações que a gente anda vivendo. E olha só aqui a carta do pendurado. Adoro a arte desse baralho também, tá aí no box de informação, o detalhamento do nome e tudo para vocês saberem que deck, que baralho de tarô é esse que eu uso, tá, gente? Eu adoro essa imagem do pendurado, porque é um bebê já virado e pronto para nascer, né? É um bebê que já está encaixado aí na mãe e está prestes a nascer. Nesse ponto, o que a gente não conseguiu desenvolver ainda de habilidade, de consciência e de posicionamento na vida vai começar a cutucar com mais força. Não que em outros arcanos anteriores a gente já não tenha falado sobre isso, tá? Isso já é uma questão que já apareceu algumas vezes, mas nesse ponto aqui existe um cutucão maior. Muito possivelmente é uma situação, uma vivência, uma perspectiva da vida que está incomodando muito e que está gerando um sentimento de indignação, revolta, um incômodo muito grande, a necessidade de fazer alguma coisa para sair daquela posição. Na leitura tradicional do tarô, a carta do pendurado, que aliás se chamava, né, e em alguns baralhos ainda se chamam enforcado, é uma carta que fala sobre sacrifício. É uma carta que está diretamente relacionada com sacrifício, com uma doação imensa para alguém, alguma coisa, uma relação, algo que puxa muito a nossa energia, que tira muito da gente e acaba nos colocando numa condição de vítimas, porque a gente não tem nada de volta, a gente não tem um retorno. O enforcado fala sobre situações em que a gente fica praticamente zerado de energia, de possibilidades, de chances. Ele fala sobre uma situação muito dramática nesse aspecto, em que a gente doou e não teve de volta, não teve um retorno disso, né? Isso é uma leitura tradicional
do enforcado ou do pendurado, que fala sobre essa visão dessa entrega sem consciência, né? Da entrega que a gente faz muitas vezes de uma maneira descabida e desnecessária. Em outras vezes não, outras vezes realmente essa é uma carta que pode representar uma situação em que a gente é de alguma forma injustiçado. Mas quando a gente pensa que essa situação ela é um ponto da nossa história, ela não é a nossa história e ela nem define quem nós somos, a gente pode encarar essa carta como um espaço de criação, como eu falei, né? Um momento em que a gente decide transformar a forma como a gente lida com as situações, as relações, as pessoas, os problemas, as questões da nossa vida. Aqui nesse ponto, o que é sugerido é que a gente altere a posição, as perspectivas, que a gente mude a nossa forma de ver o mundo, né? O pendurado, ele tá literalmente de cabeça para baixo. É muito interessante que nessa carta é um bebê que precisa, antes de nascer, fazer um movimento de virada, né? Ele precisa mudar de posição antes de nascer. Um mundo novo está surgindo para ele, vai ser um processo dolorido, vai ser um processo incômodo, mas ele vai chegar num novo estágio da vida dele. E isso tem muito a ver com o processo do pendurado, nessa visão mais contemporânea, que é menos sofrida, que é menos sacrificiosa, vamos dizer assim. Não que os problemas deixaram de existir, nem o nosso envolvimento com eles, tá, gente? Mas hoje, nas leituras mais contemporâneas, existe uma possibilidade que a gente pode enxergar nessa carta mais ampla, mais arejada e que tira a gente dessa condição perpétua de vítima, como se não tivesse solução pra gente nesse movimento ou nesse momento. Muito pelo contrário. Essa é uma carta que fala sobre essa alteração de plataforma e de perspectiva na hora da gente visualizar as coisas com a gente, com o nosso mundo interno, com as nossas ferramentas, instrumentos, a forma como a gente troca, como a gente se conecta, como a gente cria vínculo. É uma carta que vem diretamente avisar sobre isso. Olha, é importante alterar o padrão, mudar o padrão energético, da sua vibração, da forma como você está se relacionando com as pessoas, nas trocas, na maneira como você está oferecendo a sua energia para o mundo. Será que está sendo justo? Será que está sendo adequado? Será que está acontecendo uma troca significativa para ambos os lados? Será que o que você está plantando no mundo, você está conseguindo colher à altura, né? São questionamentos importantes para a gente fazer quando a carta do pendurado aparece. É uma carta que pede para a gente abrir a nossa mente, expandir a nossa consciência, criar um espaço interno maior para poder receber, inclusive, instruções maiores do universo. É interessante a gente pensar que nesse ponto da jornada dos arcanos maiores, a gente já começa a perceber muita coisa que veio para a gente de linhagem, que veio para a gente da ancestralidade. Então, associação com crenças e valores de escassez, de medo, de limitação muito grande, a dificuldade que a gente tem de liberar essas estruturas para começar a criar um mundo novo, um mundo que tenha a nossa cara, que tenha a nossa vibração, que traga a nossa marca para o mundo. A gente começa a ter dificuldade para acessar esses coeficientes internos, liberar o sofrimento que a gente carrega há tanto tempo por conta de estruturas muito antigas. É uma carta, portanto, transgressora nesse aspecto, para a gente começar a perceber que alguém vai ter que dar um grito de liberdade nessa sequência de linhagem para transformar esses aspectos tão apertados, tão retraídos, tão antigos no sentido de manter as pessoas dentro da mesma faixa mediana que fica se repetindo e replicando constantemente de forma padronizada. Então, é uma carta que lembra que quando a gente faz a mudança de paradigma interno, quando a gente começa a expandir nossa consciência, naturalmente a gente vai começar a perceber que velhas crenças, velhos valores vão começar a não encaixar mais com a gente. Aí já é um processo do pendurado muito parecido com a hora do parto da criança, né? Não é nem uma questão de decisão, não é que a gente pare e pensa, eu vou me liberar disso, eu vou soltar disso, não. As mudanças vão acontecendo, a gente vai ganhando esse espaço na vida, a gente vai crescendo e amadurecendo internamente, e chega uma hora que naturalmente a gente percebe que aquilo não está funcionando. Se a gente continuar preso naquelas plataformas, naquelas estruturas karmáticas que a gente traz mesmo, muitas vezes, de diversas situações, pessoas, vivências e vínculos que a gente fez,
Se a gente continuar segurando e sustentando isso, a gente não vai conseguir expandir as nossas asas, o tamanho que a gente quer para poder voar pelo mundo. Então, essa é uma carta que tem esse coeficiente de liberdade muito grande junto com ela. Então, eu prefiro, e dentro do meu trabalho eu sempre visualizo essa carta como uma lembrança dessa possibilidade do sacrifício, do envolvimento tortuoso e complexo e difícil, né? Que é uma dessas possíveis sugestões da carta do pendurado, como uma janela para essa liberação e libertação, né? Que vem dessa transgressão de tudo aquilo que a gente percebe que não combina mais com a gente, não combina com a nossa vida e com o que a gente está buscando para o mundo mesmo, né? O que a gente está querendo trazer para o mundo. É um momento em que a gente vai começar a preparar a casa para receber uma criança nova, um fruto novo, um movimento novo, não no sentido literal, tá? Aqui não tem essa visão ainda. Mas a gente sabe pelos próximos passos dos arcanos que se a gente não libera a energia nesse ponto do pendurado, a gente não pode renascer. E logo mais, a gente vai ver aqui na nossa jornada, vai acontecer esse movimento de renascimento. Lembrando que o trabalho desse arquétipo, assim como de todos os outros, acontece várias vezes ao longo da vida, tá, gente? Não é uma vez só que a gente vai trabalhar com esse arquétipo e depois resolver o problema e nunca mais. Não. A gente sempre vai encontrar crenças e valores internos que a gente carrega, que seja da nossa vida, das nossas experiências, que seja do que a gente aprendeu com a família, enfim, a gente sempre vai ter esse trabalho e vira e mexe ele aparece no nosso jogo nos lembrando que é hora de expandir a nossa consciência, virar a nossa perspectiva para outros ângulos para poder enxergar mais, enxergar além. É essa a proposta do enforcado ou do pendurado. É isso, meus queridos, excelentes estudos para vocês. Logo mais eu tô de volta com mais uma carta aqui para a gente prosseguir na nossa conversa sobre a energia dos arcanos maiores. Fiquem bem aí, excelentes estudos para vocês. Siri Matre Namaha.